Educar é projeto de longo prazo. Começa muito antes da alfabetização. Primeiro por obra dos pais, depois pelo trabalho dos professores. Educação é um excelente investimento. O que se acumula aqui é resgatado com juros depois. Está comprovado que cada ano de estudo representa 10% a mais de renda para o resto da vida. Só que não basta estar em sala de aula. Estes são os neurônios de um bebê de 1 ano. Há muito mais impulsos nervosos aqui do que no cérebro de um adulto. É preciso aproveitar estes primeiros anos como quem prepara um terreno para a semeadura. Uma boa colheita na vida adulta depende dos estímulos recebidos na infância. Uma criança deve estar alfabetizada até os 8 anos de idade. Você aprendeu a ler com quantos anos? 11. Já perdemos muito tempo. No Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o Brasil está entre os 15 piores colocados. De cada 10 crianças que entram na primeira série, só 5 saem do ensino fundamental, na 8ª série, e só 3 terminam o ensino médio. Isso significa que entre a primeira série e o 3º ano do ensino médio, você perde 70% das crianças do país. Nenhum sistema educacional pode ser melhor do que a qualidade dos professores que ele tem. Mas se você não conseguir resolver o problema da qualificação do professor, você tem um teto aí que você não vai conseguir ultrapassar. Mais de 85% das crianças brasileiras estão nas escolas públicas. É para elas que é preciso encontrar soluções urgentes para alcançar o mínimo, como ter aula todos os dias. Tá sem professor. Daí eles não estão abrindo o portão, é isso? Não, só vai ter um horário. Cada dia tem aula, tem dia que não tem. Queremos aula! Queremos aula! Queremos aula! Queremos aula! É rodízio, minha filha. Assim, um dia tem umas séries, outras séries, porque tá sem cadeira. A diretora disse que ia ter que esperar cair do céu as cadeiras. O restante pode ir para casa e não vai ter aula. É possível querer mais e conseguir. A prova está ali, no mesmo estado, a 500 quilômetros de distância. No sertão de Pernambuco, uma escola que já ultrapassou as metas educacionais para o Brasil em 2021. Aí eu vi meu nome lá na lista, caramba, comecei a gritar de 11h30 da noite. A educação tem círculos viciosos bem conhecidos. Porque tantas professoras que eu já peguei, eu nunca consegui ler, escrever. Mas quebrá-los não é impossível. Ela realizou meu sonho, que eu sempre queria, mesmo que eu queria mesmo aprender a ler e escrever. Hoje é domingo, pede caixinha. Aqui, cara, tô olhando, hoje é domingo, pede caixinha. Crianças moradoras da Cidade de Deus, no Rio de Janeiro, que estavam a um passo de se tornarem analfabetas funcionais, mesmo frequentando a escola, conseguiram aprender a ler e a escrever. Porteiro dos relógios, seu móvel. Existem muitas teorias sobre como ajudar no desenvolvimento das crianças. Uma delas propõe que bebês ainda no útero sejam apresentados a Mozart. Ah, se fosse tão fácil assim. Uma boa educação é o resultado de muitos esforços. Não perder tempo é o primeiro deles. O quanto antes, melhor. Neurologistas demonstraram que vários processos cerebrais importantes para o desenvolvimento das habilidades ocorrem na infância. Pesquisadores da Universidade de Chicago, entre eles o Prêmio Nobel em Economia James Heckman,
estudaram o impacto da educação de crianças com menos de 6 anos de idade. O economista brasileiro Flávio Cunha, um dos autores do estudo, conta que todas as conclusões apontaram para a mesma direção. Investir na primeira infância é estratégico. Fica muito mais fácil desenvolver essas habilidades. E quando a gente perde essa janela de oportunidade, de intervenção, é possível desenvolver certas habilidades mais tarde, mas fica muito mais caro, tanto para a pessoa quanto para a sociedade. A janela de oportunidade para aprendizagem se abre para todos. O investimento nessa fase, ele tem uma produtividade do ponto de vista econômico muito grande, porque essa criança ela vai ter um bom resultado ao longo da vida, né? E se você não fez esse investimento no início, né, quando a pessoa tiver lá os seus 15, 16 anos de idade, já é tarde demais. Pelas estimativas, o Brasil tem 12 milhões de crianças com até 3 anos de idade. Menos de 25% delas estão matriculadas em creches. A fila para entrar em uma é longa. Em São Paulo, são mais de 100 mil nomes nas listas de espera. Que conseguir uma vaga nestas instituições não é garantia de uma educação satisfatória. As creches brasileiras apresentaram resultados preocupantes em uma avaliação da Fundação Carlos Chagas. Quase 50% delas tiveram nível de educação considerado inadequado. Pode agora você, escolhe um, pode passar a bola. Tudo conspirava para que esta também fizesse parte da maioria. Ela fica em uma área de risco de Belo Horizonte. O bairro é um dos principais pontos de venda de crack e muitas ruas são controladas por traficantes. É uma creche pública, recebe apenas recursos do município. Mas os educadores conseguiram remar contra a maré de empecilhos. Tchau, bebê. Primeira coisa que falaram comigo quando eu vim para a escola pública, você vai levar um baque. O que você faz na escola particular vai ser impossível na escola pública de periferia. E eu me recusei a acreditar nisso. Eu tenho uma história, eu divide um bairro de periferia, e eu sei que se uma criança é dada oportunidade para ela, ela vai longe. Então foi o meu grande desafio. E eu falo que eu almejei A, e os meninos deram A, B, C, D, F, G, H. Tudo. Não existe essa desculpa. Não é o fato da criança ser pobre, não é os pais, não é lugar. É ter um profissional habilitado, que acredita no trabalho dele e que deseja fazer. O resto elas dão conta sozinhas. O que você tá fazendo, moço? Nada. Tô paradinho, tá vendo? Você tá filmando. Ué, eu tô vendo seu olho. Silvia nunca se contentou em cuidar de bebês. Dá tchau pra mamãe. Tchau, amor. Ó, vendo o Gustavo entrando ali, ele nem olhou pra trás. Isso quer dizer que ele gosta, você não fica preocupada? Não fico não, porque eu sei que aqui ele está bem seguro, eu trabalho aqui também, conheço as professoras, graças a Deus ele fica bem tranquilo. Com um salário de menos de R$1.000 por mês, ela fez questão de dar sentido à palavra educadora. Criou jogos e atividades simples que fazem as crianças, por mais novinhas que sejam, assumirem o papel de alunos. Você descobriu o coleguinha? Agora tá aqui, ó. Vem pegar. Hoje eles pegaram um momento mágico deles. É a primeira vez que eles engatinharam. Muito mais do que fazer para a criança é propor para ela desafios que ela vá vencendo. Ela vai dizer o ritmo, o que ela aprende, o que ela não aprende. Como a gente fez aqui, né? A gente colocou a bola longe. A gente nunca entrega a bolinha na mão deles. Ai, Luiz! E aí o Gustavo tentou, até ele achar um jeito confortável do corpo dele, dominar esse conhecimento e engatinhar. Isso é fantástico, né? É o que a gente espera. Daqui a pouco, já estou ficando em pé e já começo a segurar, a dar os meus primeiros passos. Nossa proposta aqui hoje era só que eles sentassem e pegassem os objetos. No entanto, surgiu um momento mágico de que podia ser proposto um desafio para eles engatinharem. Então, você tem que estar atenta para esses desafios que eles se propõem.
que é isso daqui, professora? Esse aqui é um tapete sensorial que a gente desenvolveu para trabalhar com os meninos. Aí eles têm vários estímulos, tecido, plástico, coisas ásperas, coisas lisas, pente, pedaços de tecidos diferenciados, cores, para os meninos puxarem, tocarem e sentirem diversas texturas. Oi, licença. Olha lá, pode ver aqui o que vocês estão fazendo. Com alunos um pouco mais maduros, a atividade é feita em um ambiente que até lembra uma sala de aula. Aqui, o que conta é a experiência, não a aptidão de cada um. Nessa idade, a gente não tem tanta preocupação com eles de um produto final, de algo bonitinho, mas que eles experimentem a tinta, a textura da tinta, o efeito dela no papel, e sem compromisso a gente vai falando da cor, né, o que se pode fazer, se está bonito ou não. Essa fase você vai trazer marcas para o resto da vida. O que a gente sabe hoje, a ciência tem descoberto, que a primeira infância é a parte fundamental. Não é porque a maioria dos traumas, né, ou problemas cognitivos, de aprendizado, tem origem na primeira infância. Mais tarde a gente vai tentar corrigir uma rota, sendo que ela já podia ter começado corretamente. Às vezes há um conflito de interesse entre a criança e a mãe. A criança não é nada mais importante do que estar com a mãe. E para a mãe, às vezes, a criança é um empecilho. Tá certo? Então você não pode ter uma política que simplesmente defenda o lado da mãe, você também tem que defender o lado da criança. Geralmente ele chega aqui, o mais novinho é 4 meses. 4 meses. A gente já recebeu a criança com 3 meses. Mas elas se adaptam, até é mais complicado às vezes quando a criança chega mais velha do que quando ela chega novinha. Mas a mãe precisa ser muito acolhida, porque ela se sente muito mal de deixar o bebezinho. Né? E precisa conversar também com a mãe. Com a mãe. Um trabalho ali no momento que ela vem trazer. Na hora que ela chega, a gente deixa sempre a porta aberta, para qualquer momento que ela chegar, ela vê que a gente tá aqui, como é que a gente está cuidando, né, Gustavo? São poucas mulheres nesse país que possam se dar o luxo de ficar o primeiro ano de vida com o filho, que seria o ideal. Sirlene tem 6 filhos. Poderia se considerar uma mãe diplomada no assunto, mas tudo mudou quando começou a observar o trabalho das educadoras com o caçula Cauã. Acaba que a gente mesmo vai aprendendo, né? Até eu aprendi bastante coisa que hoje eu estou mostrando para meus 6 filhos em casa. Como lidar com a criança sem gritar, né? Sem violência, sem a base de tapa, tudo conversando, né? O erro seria considerar esse atendimento em creche como sendo a primeira linha de defesa. A criança ela precisa de uma atenção integral, de 0 a 3. Todas as crianças do país precisam ter seu desenvolvimento monitorado de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, tá certo? E a família precisa ter toda a condição para promover esse desenvolvimento, estimular esse desenvolvimento. A parte importante não é a creche, a parte importante é de fato trabalhar com a criança. Se vamos trabalhar com as crianças dentro de uma escola, de uma pré-escola, ou se iremos trabalhar com as crianças através de um trabalho com os pais, me parece muito mais importante do que o debate de ter creche para toda criança no Brasil. Alguns programas começam a caminhar nesta direção em várias cidades do país. No Rio de Janeiro, mais de 12 mil pais ou mães vão para a escola. Isso sempre aos sábados, quando as creches não recebem as crianças matriculadas regularmente. Enquanto os filhos fazem atividades, os pais aprendem sobre educação, saúde, planejamento familiar. Fica aqui então, no colo da mamãe. Você chega, senta com a criança, conversa. Cadê o avião que a mãe estava fazendo? Eu aprendi e cresci muito. Me sentia, né, tudo. Tem que estar por cima, e não é assim, eu aprendi que não é assim. A gente tem que lembrar que, né, não é só de serviço de casa, de coisa que a criança precisa, de estar roupa lavada, comida pronta. A criança precisa de atenção maior, né, o mais importante, que é parar, sentar, conversar com ele, brincar. Você quer fazer um avião? Tá bom. Isso, muito bem. 29, tá ótimo. Veja a seguir por que a pré-escola pode ser determinante para o sucesso.